Todos vendo? Sim? Então vamos lá, gente. Eu queria dizer que, para mim, tem um valor emocional muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu me relaciono, né, no meu dia a dia com muitos profissionais de anos de mercado, muitas empresas, mas a questão de conseguir compartilhar isso com estudantes, com universidades, com faculdades, me traz uma nostalgia muito gostosa, porque foi assistindo uma palestra de um profissional da minha área que eu decidi a carreira que eu queria seguir, e mais para frente, vendo uma outra palestra, eu decidi o caminho que eu iria seguir dentro dessa carreira, porque a gente sabe que hoje você escolhe uma profissão, mas você tem um leque gigantesco de opções de atuação, né? Então, eu acredito que, conhecendo um pouquinho mais dessas skills, vocês estiveram em uma palestra falando sobre soft skills, hard skills, também vamos ter hoje sobre marketing pessoal, e todos esses temas, storytelling, eles acabam funcionando juntos, né? Nessa modelagem de um novo profissional dessa nova era, com os comportamentos esperados. E então, para mim, é um valor emocional muito grande estar aqui compartilhando com vocês, uma forma também de retribuir um pouquinho do que eu tive ao longo da minha jornada. E lógico, hoje a gente está aqui para falar sobre histórias. E para falar de histórias, nada melhor do que a gente começar compartilhando uma história de vida, né? Mas eu prometo que vai ser rapidinho, ninguém vai dormir aqui. Eu sempre digo que se eu tivesse um título para minha jornada profissional, seria do canto ao encanto. Isso porque a minha mãe, ela sempre me disse que eu não aprendi a falar. Eu cantava o que eu queria dizer, eu gesticulava, eu encenava o que eu queria dizer, né? E era a forma que eu conseguia deixar a minha mensagem mais lúdica, mais encantadora, despertando emoções das pessoas, isso desde pequenininha. Mas é mãe, né, gente? Ela não só fala, ela posta no Facebook esse tipo de coisa. E aí, ao longo da vida, fui escolhendo minha trajetória profissional, fiz publicidade, me pós-graduei em neurociência. Muitas pessoas perguntam por que neurociência? É a questão do entendimento do comportamento humano, a forma de pensar, né, dos indivíduos. E eu acho que, independente da profissão que a gente escolha seguir, entender o ser humano é sempre necessário, a razão de existir nossa como profissionais, né? E aí, ao longo dessa trajetória, fui me especializando em branding, em design de inovações, em modelagem de negócios, em storytelling, que foi a base de tudo isso que eu trouxe. Trabalhei em agências, trabalhei em aceleradoras de startups como mentora, também em hubs de inovação e empreendedorismo. Fui para grandes empresas, coordenar áreas de comunicação. E aí, no final do ano retrasado, eu falei, vou montar a Fly para eu trabalhar com o que eu amo, que é o storytelling, e estruturar isso tudo dentro de negócios, de marcas, de apresentações. E aí, junto com a minha marca, nasceu a pandemia. Então, a marca, o negócio ele já nasceu tendo que ser repensado. A forma como eu pensei ele para o mercado já não fazia mais sentido. Então, essa questão de entender o indivíduo, os novos comportamentos, esteve sempre presente, ainda é presente a todo momento, né? A gente está numa constante evolução, uma constante mudança. Então, é até difícil hoje você fazer planejamento de longo prazo, né? Porque a gente nunca sabe contextos, comportamentos que vão ser gerados aí ao longo do tempo. Aqui tem um pouquinho das empresas com quais eu me relacionei nesses projetos: Bosch, Karcher, DHL, Unilever, 3M, muitas startups aqui no meio, muitos projetos pessoais. Então, desde pessoas profissionais, né, que querem contar suas histórias de uma forma mais profissional, até grandes empresas que precisam se reposicionar na forma de falar e de ser vista. O storytelling aplicado a tudo, a pessoas, a empresas, a novas ideias, a tudo que a gente possa imaginar. E, lógico, também na vida pessoal. Fica muito mais fácil a gente se relacionar se a gente tem boas histórias para contar e se a gente consegue interpretar as pessoas a partir das histórias delas. E aí foi quando a Fly nasceu, Fly Design de Histórias. As pessoas perguntam por que Fly? Lógico, conhecendo o meu nome, sabem que vem do Flávia Yuata, mas mais que isso, né? É a questão de conseguir fazer com que essas histórias voem longe, que criem memórias duradouras. E o origami, ele vem traduzindo tudo isso. A gente sabe que um origami, ele não permite que a gente
rasgue, que a gente cole, ele não tem colagem, ele tem só dobras, a história ela vai se desdobrando em novas formas de contar, e no final você tem uma mensagem ali para transmitir. Então, tem história em tudo. A gente acha que as histórias elas são só faladas, elas são só narradas, e elas estão nas músicas, elas estão nos filmes, elas estão no visual, né? Então a gente consegue contar a história de uma multiplataforma infinita. E a gente acredita que nada marca mais do que uma boa história, e é por isso que a gente é especialista nisso, em storytelling, aplicando para marcas, para apresentações, ambientações. Mas como assim ambientações? Um ambiente ele pode contar uma história, né? Então, como o ambiente ele consegue se comunicar com a gente, né? Você entrou num estabelecimento, numa sede, que inputs visuais você está tendo, que história esse ambiente está projetando para você, né? Então, roteiros, que é o mais convencional, que a gente considera, né, de histórias sendo contadas por filmes, mas isso é mais para a gente entender que qualquer tipo de entretenimento conta uma história. É só a gente olhar para o nosso dia a dia. Ah, um game que você está jogando, ele tem ali uma história por trás dele, né? Nos menores coisinhas, os stories que vocês fazem. Por que chama stories? Não é à toa que se chama stories, é para você contar a sua história do dia a dia, né? Então a gente começa a refletir que as histórias estão muito mais dentro da nossa vida do que a gente imagina. E, nossa, mas storytelling é uma técnica nova, é algo diferente. E eu acho que a minha principal missão aqui hoje é ajudar a desmistificar isso, né? As histórias são muito uma forma de pensar, então é mais do que uma técnica complicada, todos nós já nascemos com essa bagagem, essa fácil interpretação delas. E lógico, eu acho que todo mundo está aqui hoje para tirar essa dúvida. Será que a gente sabe contar boas histórias? O que é contar uma boa história? Qual é o poder do storytelling? A questão é que a gente tem contado histórias por mais de 10 mil anos. Contar histórias não é uma novidade, né? O storytelling não é uma novidade, mas ele é aplicado a empresas, a profissionais, como uma técnica de se comunicar. Sim, ele vem aí há 10 anos atrás. A experiência humana ela foi construída por histórias. O storytelling, as histórias nos ajudam na expressão das nossas emoções, da nossa cultura, do nosso pertencimento, das nossas preferências pessoais. E mais do que isso, a gente sabe que ela está na mitologia, nas fábulas, na Bíblia, né, no nosso cotidiano. Então, como que você faz para uma criança entender, né, a questão de que mentir não é certo? Né? Se você trouxer isso de uma forma firme para ela, não minta, isso pode te prejudicar e as pessoas não vão mais acreditar. A mensagem ela não vai ser absorvida da melhor forma possível, mas aí a gente tem a história, né, do lobo e das ovelhas, e então de uma forma lúdica ela consegue realmente entender. Como é que você vai falar para uma criança que é necessário que ela se planeje, né, que ela faça as coisas dela de forma pensada? Não tem como você usar esse tipo de linguagem como ela, mas aí você tem a história dos 3 porquinhos. Que porquinho que se deu melhor na história, né? Então, assim, desde que a gente se conhece por gente, a gente vem tendo aprendizados por meio dessas histórias. E entendendo esse comportamento que as histórias geram, o mundo empresarial, de pessoas, de profissionais, de marcas, tem apostado cada vez mais nessa tendência que é o storytelling. Então, sobre você saber contar boas histórias, a verdade é que todos nós sabemos contar boas histórias. A questão, às vezes, é uma ajudinha na forma de pensar, na forma de estruturá-las, né? Então, nós somos todos storytellers e, mais do que uma técnica, eu reafirmo, é uma forma de pensar, assim como a inovação, né? A gente acabou de falar aqui, batendo um papo com a Ingrid sobre design thinking e tal. Assim como design thinking, é uma forma de pensar a inovação, né? Não é uma técnica que você tenha que seguir à risca. É uma forma de você entender que o usuário, ele é o centro das ações, é necessário ouvi-los, né? Então, as histórias, elas vêm por meio disso também. Ouvir as histórias para conseguir interpretar comportamentos. E ser uma pessoa é ter uma história para contar. Então, não tem uma história interessante. Sim, a sua vida é uma história. Seus desafios do dia a dia são histórias, né? Então, a gente sempre tem histórias para contar. O seu negócio tem uma história que foi um desafio em busca de uma solução com uma transformação gerada. Então, desde que os negócios sejam gerados por pessoas e nós somos profissionais feitos por pessoas, nós temos sim histórias boas para contar e todos nós podemos ter essa facilidade.
questão que a gente vive hoje é que a gente tem um bombardeio de informações, isso não é novidade para ninguém, né? Quantas mensagens, quantas informações bombardeiam a nossa rede todos os dias. E dificilmente as pessoas lembram de tudo o que a gente fala, né? E a gente tem esse dado de que as pessoas elas se lembram apenas de 17% de todo o conteúdo, né, que chegam até elas todos os dias. Como estar entre esses 17% de informações que essa pessoa vai absorver, né? Então, as histórias vão nos ajudar nisso, a ser lembrados, gerar memórias mais duradouras. E a gente costuma dizer aqui que 10 segundos é um tempo crucial. Em 10 segundos, a gente gera uma opinião sobre algo. Você conhece uma pessoa, nos 10 segundos que você, né, começou a conversar com essa pessoa, você já criou uma certa opinião sobre ela, né? Você pegou um produto na mão, você já tem, nesses 10 segundos, uma percepção sobre ele. E a mesma coisa acontece com marcas e tudo que a gente se propõe a se relacionar no dia a dia. Opa, aí. Por isso que a gente fala que o storytelling ele é a forma mais antiga e a mais atual também de conseguir passar um conhecimento. Isso porque ele vem atravessando gerações, como a gente mesmo disse, né? Como que as religiões conseguiram atravessar tantas gerações ao longo da história? Histórias, o que é a Bíblia, se não histórias atrás de histórias, né? E mais do que isso, as histórias elas ajudam a gente, a forma como a gente olha para diversos fatos da vida, a gente julga, a gente cria opiniões a partir de histórias. E elas também podem mudar a nossa forma de interpretar, né? Então, a gente sempre tem aí os mocinhos e os vilões. A gente sempre ficou do lado dos mocinhos. E aí, de repente, veio essa leva de grandes produções em que mostram os próprios vilões como os protagonistas. E aí você começa a olhar diferente para esses vilões, né? Você cria uma empatia por esses vilões. Por quê? Você conheceu a história dele, as dores dele, a trajetória que ele teve, e fica muito mais fácil da gente entender o comportamento dele, o porquê que ele se tornou aquela pessoa agressiva, má, enfim. Então, é muito importante a gente pensar nisso antes de julgar uma pessoa, antes de criar uma opinião, antes de interpretar algo. Tentar entender a história que está por trás disso, dessa marca, dessa pessoa, né, dessa interação. Por isso, se as histórias elas influenciam a forma como a gente interpreta a realidade e gera opiniões, imagine como a gente pode contar o futuro. Imagine como vocês podem contar a história de vocês. E a gente está falando aqui sobre marcas, sobre negócios, empreendedorismo, mas até a questão do seu marketing pessoal, né? Que é a próxima palestra que vai vir aí depois de mim. É uma entrevista de emprego. Se ele quiser saber a sua trajetória, que você estudou isso, aquilo, você já tem essa experiência, aquela, ele lê o seu currículo. Então, o momento em que você está ali numa entrevista de emprego é o momento que você tem para compartilhar e agregar mais do que ele consegue ler ali no seu currículo. E sim, que você consiga contar as experiências que você viveu ali, o que te motivou. E uma palavra que eu quero destacar aqui hoje é propósito. Em toda a sua história, a busca tem que ser por revelar o seu propósito. A mesma coisa numa entrevista de emprego, a mesma coisa dentro de uma marca, de um negócio, de um serviço. A gente cria vínculos muito mais duradouros se a gente consegue trazer um propósito compartilhado com essas pessoas. Mas, Flávia, entendo o valor das histórias, entendo como elas atuam na nossa vida há tantos anos, há tantas gerações, mas a hora que eu vou falar, eu me embaralho todo, me dá tremedeira, minha boca seca, eu esqueço do que eu tenho que falar. E é comum que a gente passe por isso durante uma apresentação, né? Quando você está numa entrevista, quando você tem que se expor e contar a sua ideia, principalmente quando ela vem carregada de dados e de informações. Mas você não senta num bar e conta suas histórias, né? Você não está no churrasco, você não conta suas histórias. É isso, as histórias ajudam a organizar o seu raciocínio. Por quê? Você tem uma ação, você tem um grande desafio, você buscou a solução para ele e você mostra como isso transformou a sua vida ou como vai transformar o que você está em busca. Então fica muito mais fácil, você consegue ter muito mais facilidade e leveza na forma de contar. E aí a Karina me ligou
Brincadeira, Cacá. E aí, normalmente, meus clientes me ligam, né, e dizem, Flávia, eu conheço do meu negócio, eu entendo dos meus usuários, eu sei da minha ideia, a questão é como estruturar melhor essa forma de falar. Por isso que eu digo, quem sou eu para entender melhor do que você sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, né? Sobre seus propósitos, sobre suas ambições ideais? A gente só tende a ouvir a sua história e ajudar a estruturá-la. E de forma muito simples, nessa forma de pensar que a gente vai vivenciar aqui hoje. E aí, a gente sempre diz que nem a melhor das ideias. Você pode ter uma ideia fenomenal, né? E eu sei que vocês trabalham com pitches, né? Com startups. Vocês já conhecem esse universo de empreendedorismo, né? De inovação. E a gente sabe que um pitch, ele segue uma estrutura bem tradicional, né? Então, como é importante você conseguir agregar a questão emocional nessa sua apresentação para que ela se destaque das outras, né? Porque sua ideia pode ser fantástica, você pode ter descoberto a inovação do século, mas se você não conseguir transmitir essa comunicação de uma forma empática, que essa sua audiência, que esse seu investidor, né, que o seu futuro chefe, que o seu professor realmente veja valor, não vai valer de nada a sua ideia ser brilhante. E aí a própria professora de Harvard sempre diz que ter ideias criativas é fácil, o difícil é vendê-las para estranhos. E não só para estranhos, às vezes dentro de casa a gente já não consegue vender a nossa ideia de uma forma, né, agradável, que realmente causa engajamento nas pessoas. E é por isso que a gente aqui criou uma metodologia que se chama Neuropitch Storytelling, conectando a neurociência, o storytelling e na construção de pitches. Então, para quem está mais familiarizado com o assunto, né, quando a gente procura sobre um pitch, basicamente a maioria deles segue esse tipo de estrutura, né? A gente acompanha vários TEDs, né, que estão percorrendo por todo o mundo, as startups, Shark Tank, acho que popularizou um pouco mais a questão do que é um pitch. O pitch nada mais é do que uma apresentação de negócio de uma forma rápida, precisa. A questão é, você vai ser racional? Você vai ser só funcional? Será que isso vai ser suficiente para passar o valor da sua ideia? Será que isso vai ser suficiente para fazer com que a pessoa, no final da sua apresentação, tome a atitude que você espera? Então, quando a gente olha para um pitch, essa é a estrutura que a gente tem. É a introdução, vamos falar agora do time, do problema, as vantagens do seu negócio, da sua ideia, a solução que você trouxe, qual o produto que você está desenvolvendo, atração de mercado, para onde ele vai começar, depois para onde ele vai ter expansão para quais regiões, né? A questão de estudo de mercado para você trazer a validação, seus concorrentes, o seu modelo de negócio, como vai ser sua fonte de renda, a sua rentabilidade, o investimento que você precisa para isso, o payback, e aí, por fim, o seu contato. Só que a primeira vez que eu me deparei com uma estrutura de pitch, né? Eu sempre fui responsável nos lugares que eu trabalhei por fazer a apresentação dos nossos projetos. E aí um dia, né, o líder da nossa equipe virou e falou: Flávia, por que você não faz um pitch? E, juro, tava perto da hora do almoço, né? Eu parei, olhei para ele, toda sem graça, falei: Pete, eu juro, eu não sabia se ele estava me convidando para almoçar, se era uma coisa para pôr no micro-ondas, eu não tinha ideia do que ele estava falando. Lógico, gente, isso aí há 6 anos atrás, né? E aí fui procurar saber, né? Ele quer que eu faça um pitch, vou procurar saber o que é esse negócio. E aí eu comecei a ver os pitches e era tudo muito padrão, tela atrás de tela. Agora nós vamos falar de time, agora nós vamos falar do problema, agora nós vamos falar das vantagens. E aí eu pensei, para o investidor, para o meu cliente, né, para um professor, quem seja, se ele assiste mais de um pitch, será que não fica muito engessado? Né? Será que não fica uma sequência realmente de slides e que ele já sabe que depois disso eu vou falar disso? Será que eu consigo trazer realmente o diferencial do meu negócio dessa forma? Eu preciso acrescentar emoção nisso. Eu preciso contar uma história que eu consiga me destacar e destacar todos os pitches que eu me propuser ajudar a montar. E nessa tentativa, eu fui investigar um pouco mais sobre o comportamento humano e como eu poderia modelar de forma diferente esses pitches, né? Então, quando a gente fala de uma apresentação, seja ela no formato de pitch ou qualquer outro formato, uma entrevista de emprego, o que a gente quer no final dessa apresentação nossa? Uma tomada de decisão.
que esse recrutador me contrate, eu quero que me aprove, que o cliente compre o meu produto, eu quero que invista no meu negócio, né? Então, a gente está sempre em busca de uma tomada de decisão. A questão é, será que a gente pode prever o futuro? A gente tem uma certeza se ele realmente vai gostar da minha ideia, se ele realmente vai me contratar, se ele realmente vai comprar o meu produto? E a gente realmente não pode prever o futuro. Se pudéssemos, nós não estaríamos vivendo um contexto social que estamos hoje, né? Um contexto de mundo que estamos hoje. A gente não pode prever futuro, mas a gente pode despertar, provocar emoções e comportamentos. Esse daqui que vocês veem, esse senhorzinho simpático, é Damásio. Damásio é um dos maiores neurocientistas, né, dessa nova era. E ele diz que em toda tomada de decisão, o que a gente faz, na verdade, é recuperar emoções guardadas anteriormente. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso. Todos nós temos vivências, todos nós temos experiências, né, com produtos, ou que a gente já ouviu alguém falar, ou até o que a gente está projetando para o nosso futuro, as experiências que a gente pretende ter no futuro. E aí, a questão que Damásio traz é, em toda tomada de decisão, a gente acha que a gente está sendo racional, mas, na verdade, o nosso cérebro está conversando com essas memórias, essas emoções que a gente tem armazenada para ajudar a gente a tomar uma decisão. Por exemplo, você comprou um tênis e depois de uma semana, né, ele já começou a soltar a sola, enfim. Você vai pensar 10 vezes antes de comprar de novo um produto dessa marca. Por quê? Você vai relembrar a experiência que você teve. Ah, mas isso daí é racional. Não, porque o que vai fazer com que você tome essa decisão é o sentimento de descontentamento, de frustração que você teve com esse produto. Só trazendo aqui para vocês entenderem um pouco melhor de uma forma menos lúdica. Então, a ação, na verdade, a ação que a gente espera, essa tomada de decisão, ela é a emoção mais as cognições. Nossa, Flávia, tá complicado, tela azul, deu bug total aqui na minha mente. Então, vamos tentar entrar na cabeça de vocês para entender um pouco melhor como funciona essa jornada dentro do nosso cérebro. Nossa, o poder psicológico que as histórias têm é porque, enquanto eu tô aqui contando para vocês as minhas histórias, o cérebro de vocês está emparelhado com o meu. Então, eu estou contando, vocês estão acompanhando, vocês estão imaginando todos os cenários que eu estou trazendo. Mas vocês sofrem de algo que eu não sofro e que se chama predição antecipatória. E claro que eu não sofro disso, porque eu conheço a minha história e eu sei o propósito dela e onde eu quero chegar. Mas como vocês estão acompanhando essas histórias, onde você está me levando? Que sentimento que eu tenho que ter? É aquele sentimento de surpresa, aquele sentimento de ansiedade em saber o que vai vir. Então, esse é o poder da história. É você criando cenários, trazendo esses personagens para a sua história, para ir revelando aos poucos e mantendo ela com vocês do começo ao fim. E aí, enquanto você está fazendo isso e a mente da sua audiência está emparelhada com a sua, o que está acontecendo dentro da mente dela é que o sentimento que você está despertando nela está afetando essa química cerebral. E aí a gente acha que é racional, mas na verdade o que está acontecendo é que a gente está conscientizando nossas emoções. Então aqui eu trouxe 2 cenários do nosso cérebro funcionando, com dados e com histórias. Então se eu estivesse fazendo uma apresentação só com dados, só números, funcional, o cérebro de vocês teria ativado 2 áreas cerebrais. Primeiro, vocês iriam compreender a linguagem e processá-la. Mas se a gente consegue trazer esses mesmos dados, essas mesmas informações dentro de uma história envolvente, que as pessoas realmente estão conectadas, estão se vendo dentro delas, a gente consegue mexer em até 8 áreas cerebrais. A gente consegue imaginar as cores e as formas que estão sendo ditas, a compreensão da linguagem, o aroma, se eu disser que tem cheiro de café, cheiro de chiclete, vocês conseguem sentir esse cheiro. Os sons que eu estou querendo dizer, tem passarinhos voando, você vê na sua mente o som dos pássaros, o movimento, a compreensão da linguagem. Então, esse é o poder das histórias, eles vai criar uma memória muito mais duradoura por esse motivo. Ele conectou muitas áreas cerebrais suas para que você consiga projetar dentro da sua cabeça esse cenário, essas histórias. E é lógico que a absorção dessas informações e dados vai ser muito mais fácil, porque a pessoa vai conseguir até projetar depois essas informações se ela for capaz de replicar a sua história. Então, aqui a gente tem as partes cerebrais que a gente envolve nesse processo, né?
Então, o córtex pré-frontal, ele é responsável principalmente pela questão do planejamento. Ele está aqui, né? Ele é responsável pelo seu planejamento, a questão do seu comportamento, os pensamentos complexos. Pensa como se fosse uma mesa organizando tudo que vem de input na sua informação. Mas, para a gente criar essa memória duradoura, a gente precisa que ele converse com a nossa amígdala. A garganta... Não, amígdala cerebral, pelo amor de Deus, não é da garganta. Então, dentro do seu cérebro, você também tem a amígdala. E é ela responsável por nos ajudar a ter essas memórias mais duradouras. Flávia, mas tá difícil ainda. Me explica a lógica. Então, vamos lá, vamos imaginar o seu cérebro. As informações estão chegando nele, o input sensorial. Pode ser informação sonora, pode ser uma informação... questão de gosto, auditiva, paladar, enfim, qualquer que seja o sentido. Tá vindo esse input sensorial. E aí você vem e tem um processamento dessa informação. Se você não processa, essa informação logo vai ser perdida. Então, eu tô falando bastante coisa aqui para vocês. O que despertou sentido no que eu estou dizendo, vocês estão processando. Mas aquilo que eu consegui chamar a atenção de vocês vai ser uma memória de curto prazo. Vocês vão conseguir replicar dali a algumas horas, dali a alguns dias. Mas, se você não conseguiu codificar essa informação, resgatando alguma memória sua, alguma vivência sua, algum sentimento que foi despertado, ele não vai virar uma memória de longo prazo. Ele também vai ser perdido. Então, o caminho que a gente tem que percorrer é o despertar de emoções. É o resgate de emoções em todas as pessoas. Porque as emoções que vão ajudar a fazer com que qualquer dado, qualquer informação racional seja realmente memorizada. E aí aqui eu trouxe para vocês alguns níveis de atenção para ajudar a guiar o que é que a gente tem que despertar nessa audiência, nesse público. Primeiro momento, deixar essa sua audiência estimulada. O seu recrutador, eu falo audiência, né? Mas a gente já trouxe diversos cenários. Um recrutador, uma entrevista de emprego, um seu cliente, enfim, qualquer possibilidade. Primeiro de tudo, deixar ele estimulado. Como? Trazendo ele para o seu contexto. E principalmente de uma forma empática, que ele se veja dentro desse contexto. Depois, despertar essa curiosidade. Onde você está me levando? Para onde está indo a sua história? Eu quero saber o fim dela. Como que você descobriu a solução para isso? É a tal da predição antecipatória que a gente falou ali atrás. Depois a gente começa a explorar informações, que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Eu já contextualizei vocês, eu já trouxe a curiosidade de o que é contar uma boa história. Vamos explorar, vamos entender um pouco melhor a base, a validação de tudo isso. E aí a gente vai para o momento ativo. Como na prática isso realmente funciona? Como esse usuário consegue ser envolvido de forma física e mental no que você está dizendo? E por último, a gente fala que é a indulgência, né? Que é a questão de permitir que o usuário sinta que é algo único que está sendo projetado para ele, é algo divertido, é algo especial. Outras pessoas não têm contato com isso, está sendo feito para mim, né? Essa sensação de pertencimento. Então, o resumo disso tudo que a gente fez até agora é que as emoções produzem memórias duradouras. Essa é a mensagem principal que eu queria que vocês guardassem aqui. Então, o nosso desafio é, em tudo que a gente for fazer na vida, né, gerar um conteúdo para post, para stories, né, em qualquer tipo de interação, é transformar esses dados, essas informações, as validações que vocês têm de passar em emoção. Né? Então, no futuro vocês vão coordenar equipes, né? E como manter essa equipe engajada? Como fazer com que eles realmente sigam o mesmo objetivo que você está propondo? Não adianta você mostrar o faturamento, os dados, a métrica que a gente tem que seguir, as metas que a gente tem que alcançar, se você não conseguir trazer isso de uma maneira emocional, que gere valor, que resgate algum sentimento de pertencimento dentro dele. Então, o que é storytelling, na verdade, afinal de contas, né? Além do ato de contar histórias. O storytelling, ele é essa expressão de emoções. E aí aqui, algumas pessoas muito influentes na neurociência, trazendo a questão das histórias e o porquê, a importância delas, né? As histórias são poderosas porque nos transportam para um mundo de outras pessoas. Mas ao fazer isso,
as histórias alteram a forma como o cérebro trabalha e transformam o componente químico cerebral, e isso faz de nós criaturas sociáveis. A gente acabou de ver lá como se comporta o cérebro e a gente sabe que é verdade. Aqui Isaac, ele diz pra gente... Opa! Corta! Aí. O Isaac diz pra gente que as histórias estão implicitamente ligadas a uma figura com quem se estabelece uma relação afetiva, como era o caso do pai, da mãe, do vô, da professora durante a infância. Então, por isso que ela desperta tanta emoção na gente. A gente já tem essa carga emocional junto de uma boa história. E, além disso, o storytelling é uma ferramenta poderosa não só para consolidar esses laços entre os elementos de grupo, mas também para inspirá-los, que é o exemplo que eu acabei de dar de como engajar uma equipe, né? Como engajar as pessoas ao seu redor. Então, tá, Flávia, a gente está falando sobre expressão de emoções. Mas como que eu sei a emoção que eu preciso gerar, que eu preciso despertar? Isso daqui ele se chama prisma de emoções. E se você jogar no Google, você acha tranquilamente essa imagem. Mas como é que ela funciona? Aqui dentro, nesse primeiro círculo, a gente tem as emoções, né, mais interiorizadas. E aí, conforme a gente vai indo para fora, a gente tem a forma como a gente se relaciona com a sociedade com essas emoções. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou lançando um novo serviço, um novo produto, e eu quero que as pessoas tenham a aceitação, admiração. Então, nesse quadrante verdezinho. Então, tá, se eu tô falando que é algo, sei lá, para trânsito, para um contexto de pandemia, e eu quero que as pessoas tenham apreensão do que está acontecendo, né? Então, eu preciso aqui trazer um temor, um tom de apreensão nisso, e aí, junto disso, vou ter, dentro da aceitação e da apreensão, a submissão ao que eu estou dizendo. Gente, siga a minha orientação. Né? Então, dentro desse sentimento que eu estou despertando, eu consigo traduzir melhor essa mensagem. Não adianta só dizer para as pessoas fiquem em casa. Não, o porquê de ficar em casa, o sentimento que gera essa necessidade. Mas vamos para um outro cenário. Estou lançando um produto que eu quero a aceitação, a admiração desses usuários, mas eu quero realmente que as pessoas se divirtam de forma serena, que elas fiquem extasiadas com esse lançamento. Eu vou criar amantes desse meu serviço, desse meu produto, com a aceitação, essa admiração, trazendo de uma forma serena e divertida. Então, eu vou ter ali uma junção de amor. Deu para entender mais ou menos como funciona o Prisma? Então, a primeira dica que eu dou antes de vocês projetarem qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de comunicação, pensem no sentimento que vocês querem despertar com isso. Porque o tom, a linguagem que vocês vão trazer é exatamente a busca de despertar esse sentimento durante toda essa jornada, todo o seu enredo. E aqui a gente também tem esse mapinha que ajuda a gente a entender um pouco como acontecem as fases, né, desse evento, junto com o sentimento e a cognição que está sendo gerada. Então, eu dei o exemplo ali da pandemia, né? Vamos seguir esse mesmo exemplo. O evento que a gente tem hoje é de ameaça. A cognição que está sendo gerada na mente é de perigo. Né? O sentimento que a gente está despertando com isso é de medo. Qual é o comportamento que as pessoas tendem a fazer? Fugir. Lógico, se trancar em casa, né? Mas é o ato de fugir do que está acontecendo, dessa ameaça. O efeito que a gente tem que proporcionar é segurança. Então, o tom que eu posso trazer da mensagem ou é despertando um sentimento de segurança ou é despertando esse sentimento de medo. Mas o que eu quero fazer é que as pessoas realmente entendam essa cognição de perigo. Novamente, pensar no sentimento que eu quero despertar e guiá-los na minha comunicação. E aí, já deixo a dica para vocês que é instinto humano, né? A gente toma decisões, nossa decisão emocional, ela é medida basicamente por dois mecanismos. Ou a gente está buscando algo, uma recompensa, um prazer com algo, né? Ou a gente tem medo de alguma punição. Então, se eu fosse dizer para vocês, as melhores formas de vocês costurarem essa comunicação de vocês é sempre mirando uma forma de prazer ou de recompensa. As pessoas só vão fazer algo, só vão engajar se elas sentirem que elas estão ganhando com isso. E não digo que ganhando vou dar um brinde, né? Ou um cashback. Não. Então, é uma questão também de valor emocional.
O que eu estou ganhando em tá usando esse produto, uma questão emocional, é meu status? Ou ele reafirma a minha personalidade, reafirma a minha forma de expressão? Se eu contratar essa pessoa para trabalhar comigo, que vínculo emocional ela está despertando de mim? Esse recrutador ele está pensando nas suas experiências ao longo de toda a sua jornada lá dentro dessa empresa e a relação que ele vai ter com você, né? Então, que recompensa que você vai trazer para ele? Qual é o propósito que leva você até ele? É isso que ele quer ouvir como recompensa. E aí a gente fala, Darwin, a evolução das espécies, e vou dizer para vocês que até Darwin já tinha sacado a questão das emoções. Darwin fez a descoberta de que as espécies que têm a capacidade de expressar emoções e os animais mais bem preparados para identificar e interpretar essas expressões teriam mais hipóteses de sobrevivência e de reprodução. Nossa, mas isso está distante, né, da gente, vem lá da antiguidade, a evolução humana. Não! Hoje, se a gente ressignificar, o que é a questão de sobrevivência para a gente? É ser relevante. O mundo que a gente vive hoje, sobreviver é ter relevância, né? E a questão da reprodução é o quão longe você consegue fazer com que o fruto do seu produto chegue. Então, se a gente for olhar, faz todo sentido ainda. Hoje a nossa sobrevivência é isso, ser relevante e fazer com que a nossa mensagem propague mais longe. E aí a gente está falando de emoções, eu entendi que eu preciso pensar nessas emoções antes de projetar minha comunicação, mas como que eu posso realmente despertar essas emoções? Vocês viram ali que a gente falou de input sensorial, porque as emoções são geradas pelos nossos sistemas sensoriais. Então, é muito importante a gente entender todas as possibilidades que a gente pode despertar dessas emoções dentro desses sistemas. E se eu perguntar para vocês, quantos estímulos sensoriais nós temos? A maioria vai dizer 5. É o padrão, é o que a gente costuma ver, né? Tem gente que diz que a mãe tem sexto sentido, né? Mas eu vou dizer para vocês e agora vocês vão ficar em choque. Nós temos 33 sistemas sensoriais. Então, dentro daqueles que a gente conhece de visão, audição, olfato, paladar, tato, a gente tem mais diversas possibilidades de despertar emoções com o sistema sensorial. Como assim? Vou dar um exemplo básico aqui, ó. Normalmente as pessoas tiram de letra o restante, mas travam nesse mecanorrecessão. O que é isso? Já pararam para perceber que quando, por exemplo, você está numa loja de departamento, vamos lá, uma loja de departamento de tecnologia, aí você está andando por essa loja, de repente tem uma tremedeirinha ali no chão. Será que é defeito do chão? Será que aquilo não foi projetado propositalmente? Será que ali onde tem aquela trepidação no chão, não tem alguma coisa em que você precisa prestar atenção? Não foi projetado algo que precisa ser despertado de emoção? Aí você está navegando ainda pela loja, tem um tablado ali de madeira, com uma iluminação baixa e uns produtos com uma maçãzinha. Por que será que foi organizado dessa forma? Será que isso não tem a ver também com a questão do despertar desse sistema sensorial seu, a emoção que a Apple tentou produzir nessa loja? Então, o mecanorrecepção é essa questão de como o seu movimento, o seu corpo, o seu equilíbrio lida com os ambientes. E aí, lógico que a gente tem outros diversos tipos de sistemas sensoriais, como temperatura, o toque com outras questões de um toque suave, ele desperta um tipo de sentimento, a pressão, ele desperta outro tipo de sentimento, a questão das cores, né, o olfato. E, para deixar a dica, o olfato, ele é o nosso sistema sensorial que gera uma memória de mais longo prazo. Quem nunca passou num shopping e sentiu um cheirinho de M. Martin, quem nunca comprou uma Melissa e aquele cheirinho dá vontade de comer o sapato. Então, por que as marcas se apropriam tanto dessa questão, né, do olfato? Porque é a memória mais duradoura que a gente pode ter. Ah, mas aí você está falando de um produto, de um serviço. Não, a questão de um café que você serviu para a pessoa durante uma conversa e que ela vai lembrar desse gosto, né? Um doce que você trouxe e que ela vai sempre lembrar, associar a sua conversa com ele. Então é muito legal a gente pensar em tudo isso na hora de se comunicar. Como eu disse para vocês,
O storytelling, ele não está só na fala, ele não é só contado, ele não é só lido. Ele está em tudo que a gente vê, tudo que a gente sente. Então tá, Flávia, então nós vamos começar a contar a história agora? Você vai me ensinar a criar histórias? Não, eu não vou. Na verdade, gente, ninguém cria história. A gente não inventa uma nova história. A gente, na verdade, reformula a forma de contar. A verdade é que existem 32 tipos de histórias. São estruturas pré-estabelecidas de histórias. Né? Então, portanto, não pense a gente que a gente vai contar uma nova história. A gente vai mudar a forma de contá-la. Mas como assim? A Disney não cria uma nova história? A Disney, ela estrutura uma nova história, mas o modo de pensar, a forma de pensar da narrativa está dentro desses 32. Mas a Pixar, todos, qualquer história, qualquer escritor que vocês forem imaginar, está dentro de algum desses 32 tipos de história. Né? Eu trouxe uma brincadeira aqui para vocês verem quão é verdade essa questão de a forma de contar muda tudo. Então, o cara recebeu uma mensagem. Acabei de ver um filme onde a esposa do cara é brutalmente assassinada por um assassino serial. E o seu filho é deixado seriamente ferido. E numa reviravolta, o filho é sequestrado e o cara inicia uma busca frenética para salvar o filho com a ajuda de uma mulher com problemas mentais. Putz, sinistro! Que filme é esse? Gente, eu não levaria meu filho, eu não levaria uma criança para assistir um filme desse, né? Parece um filme de terror. Alguém tem ideia de que filme é esse? Procurando Nemo. Acertou! Procurando Nemo. Então, a forma de contar muda tudo. Se essa fosse a sinopse do filme, né, a Disney seria proibida de lançar, né, gente? Então, é essa questão que eu gostaria que vocês entendessem. A narrativa, ela foi a mesma. O que muda é a forma de contar e o sentimento que você está despertando nessa forma de contar. E aí eu falei para vocês que existem 32 estruturas de histórias. Se vocês forem se aprofundar um pouco mais no storytelling, de cara vocês vão ouvir falar sobre a jornada do herói. A jornada do herói é a estrutura de história mais comum utilizada por empresas, por profissionais, por empresários, por pessoas, startups, enfim. Porque ela conta a jornada de um cara que tinha uma vida normal e aí surge um chamado para uma aventura, um descobrimento de algo novo. E aí, no começo, ele teve uma resistência a esse chamado. E aí, ele encontrou um mentor, um professor, um amigo, né, que fez com que ele aceitasse essa missão. Ele enfrentou diversos desafios, foi em busca de como solucionar esses problemas, se preparou para a grande mudança, superou esses desafios. E aí, sempre que possível, ele retorna para a vida normal e inspirando todas as outras pessoas. Eu consigo imaginar diversos heróis que passaram por esse tipo de estrutura. Mas será que, o lançamento de um novo negócio não se enquadra numa história dessa? O lançamento de um novo produto não se enquadra numa história dessa? Se a gente testar, eu estava na minha vida normal, só que eu tinha alguns desafios, eu estava ali com alguns problemas para solucionar, e eu vi que no mercado não existia nada que me ajudasse a solucionar esse problema, e aí eu conversei com algumas pessoas, alguns professores me ajudaram, alguns amigos me ajudaram, e aí eu encontrei a solução. Eu criei um aplicativo, eu criei um produto, eu criei qualquer que seja, né, o seu serviço, e aí a gente costurou, a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu lançar, e isso mudou completamente a minha vida, e eu vou mostrar como ele está transformando a vida de outras pessoas também. Então, isso faz com que a gente entenda que não importa a história que a gente vai contar, sempre a gente consegue encaixar dentro de uma estrutura. Por isso que eu digo para vocês que mais do que uma técnica, o storytelling é uma forma de pensar. A sua vida se encaixa numa jornada de herói. Quantos desafios você já não passou? Eu estou passando um desafio aqui hoje, né? Eu tive um chamado para estar aqui hoje. Eu não resisti ao chamado, não, aceitei de cara, mas ok. E aí, montei minha apresentação, eu entendi o meu usuário, eu entendi quem estaria aqui hoje comigo, o que eu precisava falar para vocês, eu projetei isso tudo, e eu estou contando como o storytelling transformou a minha vida e como pode transformar de vocês. Tudo que vocês imaginarem, qualquer site que vocês trouxerem, a gente consegue encaixar numa estrutura dessa.
Mas, Flávia, você falou que tem 32 estruturas de histórias. E eu trouxe mais algumas aqui para vocês entenderem que são pequenas mudanças, mas a forma de pensar ainda é a mesma. Então, a gente tem, por exemplo, o inimigo público comum. Diferente do herói, o inimigo público comum, ele vem com um discurso dizendo: se você não é um de nós, você está contra a gente. Sabe dos segredos que eles não querem que você saiba? Não é sua culpa. Mesmo que seja, eles vão te encobrir. E você claramente não é um deles. Então, assim, o inimigo público comum, ele tem esse discurso de envolver a pessoa a partir do pertencimento a algo maior, mas considerando que é contra uma outra posicionamento. Isso daqui ele é muito explorado dentro da política, né? Então, por exemplo, uma figura como Hitler usou muito esse tipo de estrutura de história. Ah, os políticos de hoje ainda usam? Lógico, a gente não tem um lado esquerdista, o outro de direita, né? Mas a tendência é que esse tipo de estrutura de história começa a cair em desuso, porque a gente tem entendido mais o lado humano. A gente tem entendido que não é ir contra, é gerar valor, né? É gerar propósito. A Jornada do Idiota. Gente, essa é a minha preferida. São meus personagens preferidos que se enquadram aqui, né? E o que muda do herói é a questão de ele reconhecer, ele tem autenticidade, ele reconhece que ele não é um grande herói, ele não descobriu uma grande coisa, ele simplesmente erra, ele tropeça, mas ele aprende, ele se vira e ele incentiva os outros, porque ele é uma pessoa comum. Quantas marcas se enquadram aqui? A Reserva, por exemplo, é uma marca que se enquadra aqui. Na anterior, eu não sei se vocês conhecem esse universo de motoqueiros. Então, a gente tem Harley versus BMW. São tribos que não andam junto, né? Se você é BMW, você é BMW. Se você é Harley, você é Harley. Então, na estrada, eles não se cruzam. Então, tem muita... se a gente começa a explorar, você começa a ver que no seu dia a dia, muitas marcas, muitos profissionais, muitas pessoas se apoiaram nesse tipo de história para construir o seu marketing pessoal, empresarial. Então, a Jornada do Idiota, eu acho que o que melhor reflete a Jornada do Idiota é esse quadro aqui. Porque eu acho que é um filme que não tem um que se salve, que não siga esse tipo de jornada, né? É a princesa que virou ogra, o Shrek nunca quis ser rei, me deixa aqui no meu pântano, né? Eu erro, eu faço cagada mesmo, mas ele mostra que do jeitinho dele, da forma autêntica dele, com a humildade dele, ele conseguiu chegar, ele é um exemplo, sim, para outras pessoas. Do fracasso à fama. Esse tipo de jornada é muito usado principalmente por grandes empresários, né? Que tem ali um problema para resolver, mas ele sempre mirou para resolver esse problema buscando essa fama, o sucesso, né? E aí no começo não era assim, ele encontrou um caminho e alguma coisa aconteceu, ele fez uma grande descoberta. Essa descoberta revolucionou a vida, mesmo ele sendo uma pessoa comum ali no início, e agora ele quer mostrar para todos como sair do fracasso da fama. E sempre que eu conto essa história, não tem como não pensar no Silvio Santos, né? É roda, roda Jequiti, né? Então, ele assume, ele tem orgulho de dizer, eu era camelô, entendeu? Eu vim de uma origem igual a sua, e olha onde eu vim parar, e hoje em dia eu vou te ajudar a crescer, a conseguir sucesso, e a missão de vida deles é isso, ajudar as pessoas realmente a seguirem a jornada dele. Mas grandes outros empresários estão aqui dentro, né? De grandes empresas. Então, quando a gente tem que falar realmente, quando uma empresa ela tem um propósito, principalmente que vem do seu fundador, do seu idealizador, a gente normalmente costuma estruturar nesse tipo de história, entendendo o que motivou esse fundador. Nós somos parecidos. Confesso que esse é o tipo de história que eu mais gosto de usar nos projetos, pela questão da empatia do momento que a gente vive, do entendimento de comportamento humano, né? Então, são profissionais que olham para outros profissionais, para outras pessoas e dizem: eu entendo você, eu sou como você, eu tenho os mesmos medos que você, eu tenho os mesmos sonhos que você, mas eu encontrei uma solução e eu quero te ajudar. Vou compartilhar isso com você para que a gente consiga transformar nossas realidades, né? Então, ele vem muito no discurso atual, que é o que a maioria tem trazido como um engajamento de grupo, de comunidade. A gente tem ouvido falar muito sobre criação de comunidades, né? Então, eu acho que é um discurso que vem bem de encontro a isso.
E eu acho que Bob Marley, Gandhi, né, Madre Teresa, grandes músicos, eles sempre trazem essa mensagem de eu descobrir como eu vou compartilhar com você, porque o propósito é maior do que o desejo de fama, o propósito é maior do que qualquer outra coisa. Até aqui, tudo bem? Então vamos lá. Mas, Flávia, é lindo, mas contar história, não será que não deixa meio infantilizado as coisas, né? As pessoas tendem a pensar muito nisso, que contar história é o era uma vez, o tradicional era uma vez, a gente vai deixar muito lúdico e muito infantil. Mas não, contar histórias na vida real não é assim, não é uma grande produção de cinema, né? Você tem a sua autenticidade e essas estruturas nos ajudam a montar uma história em que você não caia, né, nessa linguagem tão infantil. E dentro disso, a reflexão que a gente traz é de que uma história não é apenas uma sequência de fatos. Eu falei ali em cima sobre o pitch, a estranheza que me causou quando eu vi aquela estrutura engessada de pitch, né? Tela atrás de tela, e parece que é engessado, e depois disso vai vir isso, depois daquilo vai vir isso. E isso não é contar uma história. Contar uma história é você realmente fazer com que o usuário, a sua audiência, nem sinta que você está transitando por essa jornada. Ele precisa estar dentro de um enredo completo. Eu não sei quem de vocês assistiu Batman vs Superman. Eu não sou muito nerd, não sou desse universo muito geek, né? Mas aí eu comecei a ouvir todo mundo falando: nossa, vai lançar e a gente tem que assistir, a gente precisa ir ver e tal. E deixei a galera aí ver, né, para eu saber dos feedbacks. E aí, a hora que a galera veio me contar, ai, fiquei frustrado, ai, não era o que eu imaginava. Ai, a hora que eu ouvi isso, falei, agora eu que quero assistir. Por que não era o que você imaginava? Por que você ficou frustrado? Peguei e fui lá. E aí eu entendi a questão que aconteceu. É realmente uma super produção, né? Cenas muito bem feitas. Mas a questão é sequências de cenas, sequências de fatos. A luta, isso. Mas você não tem uma história envolvente que transborde sentimento, emoção, propósito e que te leve ao longo dessa jornada. Então foi essa estranheza que as pessoas tiveram com essa superprodução. Então, às vezes, até uma comédia romântica, um besterol americano consegue te envolver emocionalmente muito mais porque ele tem um enredo. A preocupação que a gente tem que ter, então, com o storytelling é não transformar nessa sequência de fatos a sua história, e sim em um enredo, que as pessoas se envolvam, que elas nem sintam por onde elas estão transitando, porque elas estão sofrendo de predição antecipatória e querem te acompanhar até o final dessa história. Então, checklist básico aqui pra gente. Primeiro fator da história, conectar as pessoas de forma humana. Segundo ponto que a gente tem falado desde lá do começo, despertar emoções. Outra palavra que a gente falou muito aqui, né? A palavra do nosso século, a empatia, a verdade humana. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre empatia. Outro fator, a autenticidade. A questão de autenticidade, né, é uma dúvida que sempre me perguntam. Mas assim, até onde eu posso inventar da minha história? Até onde ela tem que ser verídica? A sua autenticidade vem da questão de o quanto você vivenciou isso, os sentimentos que você vivenciou nessa história, o quanto você consegue projetar isso, mas com a sua verdade, com o seu olhar do que foi vivido, mas é lógico, pitadinhas de lúdico sempre fazem bem. Então, você não pode inventar a história inteira, porque as pessoas elas vão saber que aquela história não é verdadeira. Tem, né, muitas marcas que se aventuraram, Dileto, o Suco do Bem, né, que foram grandes cases assim no mercado, estouraram de vendas, mas aí quando os usuários começaram a perceber que aquelas histórias não eram verdadeiras, não eram verídicas, teve um grande questionamento, as marcas foram parar no CONAR por causa disso, né? Então, quão importante é a gente entender que uma história ela tem que ser verdadeira, mas ela pode sim ter pitadinhas de lúdico para deixar ela envolvente, gostosa de ser ouvida. E aí eu digo, uma história tem que ter começo, meio e fim. E você ouve isso desde ali da sua professora do primário. Mas eu queria que a gente olhasse de outra forma para isso. O começo, na verdade, é essa ação. O que você estava vivendo.
né? Até o momento em que você teve um conflito, algo te deixou desconfortável, você teve que buscar uma solução para algo. A transformação vem quando você encontra essa solução e compartilha para as pessoas, mostrando como transformou a sua vida e a de outras pessoas. Então, esse é o começo e meio fim que uma história tem que ter. E uma dica super importante é a regra do 3. Né? Não é regra de 3. Não estamos falando de conta aqui, não. É regra do 3. O que é a regra do 3? 3 porquinhos. Ajuda a gente a memorizar as 3 fases. Os 3 mosqueteiros. É a mocinha, o mocinho e o vilão. Então, você ter 3 elementos, estruturar em 3 momentos, ajuda muito no entendimento do outro. Então, sempre que você for projetar algum conteúdo, pense nesses 3 momentos, nesses 3 elementos, em como você pode usar essa regra do 3. E aí, o professor, o Bruno Scartosini, lá da ESPM, ele fez esse mapinha que eu achei muito legal. Ele diz que histórias são relatos de como pessoas enfrentam obstáculos para alcançar um objetivo que irá transformar suas vidas, resolvendo problemas e lidando com emoções. Resumo de tudo que a gente falou aqui até agora, né? E essa técnica de contar histórias é usada desde os primórdios, como a gente viu. O que a gente tem que fazer? Reorganizar as informações da sua fala, da sua comunicação, da sua apresentação, nesse formato, e a sua audiência vai agradecer. No final, eu quero ver se realmente funciona esse negócio que eu estou testando aqui com essa apresentação. E aí, pessoal, ele mostra aqui esse esqueletinho. Então, como ele vai funcionar? Exposição é a ação, o que você tem vivido. E aí você descobriu um problema, um conflito a ser solucionado. E aí você começou a buscar a solução. E encontrou essa solução. É o clímax da sua história. Então, traga de uma forma surpreendente, emocionante. E aí você vem contando como você validou essa ideia, como ela realmente transformou a vida das pessoas na sua solução de conflito. Gente, aplicado a tudo isso, uma aula que um professor está projetando, se ele usar um storytelling, ele vai conseguir criar uma memória muito mais duradoura nesses alunos dele. E, como a gente falou, tem vários cenários em que o storytelling pode ser aplicado, desde vida pessoal até a vida empresarial profissional. E aí a gente diz que a gente está programado sobre empatia, que eu falei ali que a gente iria dissertar um pouquinho mais sobre isso. Né? A gente diz que a empatia é se colocar no lugar do outro. A nossa visão como storyteller é que, será que é possível se colocar no lugar do outro? Se cada um tem sua história? Se cada um tem a sua vivência? Será que eu realmente consigo me colocar no lugar de um vilão? Eu não passei pelo que ele passou. Então, mais do que se colocar no lugar do outro, é a questão de conseguir sentir o que o outro sente, como se nós mesmos estivéssemos sentindo. Se eu disser para vocês agora, levantei e bati o dedinho na quina, vocês vão se arrepiar, porque vocês vão sentir a dor do meu dedinho. Vocês já sentiram essa dor. Então, essa questão que a gente fala da empatia, mais do que se colocar no lugar do outro, é proporcionar o sentimento, compartilhar o sentimento dele. Que sentimento eu preciso resgatar? Lembra da estrutura do cérebro? Que sentimento que eu preciso resgatar ali da memória de curto prazo, armazenada, para eu conseguir fazer com que ela seja de longo prazo. E aí a gente vem falar sobre estruturas de conteúdo. Eu falei muito para vocês que o storytelling não é só fala, não é só leitura, ele é multiplataforma, porque o nosso mundo é multiplataforma. Então, se a gente for pensar em dois tipos de estrutura de conteúdo, a gente tem de convergência e a gente tem conteúdos de transmídia. O que são conteúdos de convergência? Netflix, por exemplo. Se eu acessar pelo meu celular, é o mesmo conteúdo? Sim. Se eu acessar pela TV, é o mesmo conteúdo? Sim. Ah, eu tenho Xbox e eu vou acessar por lá. Sim, é o mesmo conteúdo. Não importa a plataforma em que você vai estar, o conteúdo vai ser o mesmo, certo? Então, isso é convergência. Todas as plataformas conseguem traduzir o mesmo conteúdo. E aí, a gente tem o transmídia storytelling. E o que é isso? Leve a pessoa para um outro momento da sua história.
Então, tem o Chipotle. O Chipotle, ele fez um super vídeo. O Chipotle é uma marca, né, lá de fora, e eles trabalham com fast food, mas eles queriam ressignificar o fast food, porque eles diziam que os produtos deles eram colhidos diretamente da fazenda, eram orgânicos. E eles precisavam criar essa memória nos usuários, nos consumidores. E o que eles fizeram? Um storytelling contando essa historinha. Será que foi suficiente para levar esses consumidores para um próximo passo? Só dizer a historinha de que é orgânico, a fazendinha, tal? Eles criaram um game. Então, você terminava de ver o vídeo e você já podia baixar o game. E esse usuário, ele tinha a experiência de vivenciar essa história. Então, ele conseguiu transportar para um outro tipo de mídia. Mas um exemplo super básico. Aqui a gente já está falando de uma produção super bem pensada de transmídia storytelling. Um próprio QR Code já te ajuda. Gente, eu nem sei para onde leva esse QR Code, tá? Eu só peguei de exemplo. Não vou mirar a câmera aí, não, que eu não sei para onde vai. Então, isso aqui é para dizer para vocês que um próprio QR Code ele é capaz de te transportar para outro lugar. Você viu ali um outdoor, se passou de carro, você viu um outdoor. Ele tem uma história ali contada numa frase e numa imagem. Mas você precisa passar mais conteúdo que o outdoor não foi suficiente de passar. Tem um QR Code que te leva para um site, que te leva para uma landing page, né? Então, no final da sua apresentação, no final da sua entrevista de emprego, sempre deixe o transmídia storytelling, sempre deixe um próximo ponto de contato onde a pessoa pode continuar a acessar seu conteúdo, continuar a se relacionar com você. Porque pode esfriar naquele momento, mas aí você consegue deixar quente a interação em outros momentos, em outros contatos. A gente falou muito da Pixar aqui hoje, e eu sou muito fã deles, por isso eu trouxe algumas dicasinhas. Acho que eles têm know-how para falar algumas dicas pra gente, né? Vamos lá, telinha. Aqui. Primeira coisa, sua história pode estar maravilhosa para você. Você contou para você, você deu risada de você, você achou demais a sua história. Não importa, gente. Você tem que entender o que o seu público acha dela. Então, essa mesma apresentação que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou mudando ela de acordo com a minha audiência. Com quem eu vou estar falando? O que é interessante para essas pessoas ouvirem? Qual é a dor delas, o sentimento que elas estão vivendo nesse momento? Elas estão buscando uma carreira? Elas já estão no mercado há muito tempo? É muito importante entender quem é o seu público para conversar com eles. Eu não iria numa apresentação com um monte de empresários engravatados, usar tanto meme e falar tanta besteira. Então, é muito importante entender isso, com quem você está conversando. Pode ser legal para você, mas não para quem está vendo. Flávia, tô lá fazendo meu storytelling e aí deu um bug, deu branco total, eu não sei como continuar. A dica é, pense em tudo que você não faria, que você não colocaria ali. Pense em todas as hipóteses mais bizarras que poderiam acontecer. Como assim? E isso é ser disruptivo. Se você for para um pensamento comum, todas as pessoas vão pensar da mesma forma. E a sua história vai ser mais uma história. Se você conseguir criar cenários surreais e que não deveriam acontecer, nossa, minha professora não deveria ouvir isso de mim, meu chefe não deveria ouvir isso de mim, você vai conseguir encontrar alguns caminhos de meio termo em que você saia e vai para um lado disruptivo. Então, crie vários cenários que não deveriam acontecer para você sair do mediano. Um personagem, ele é admirado pelas tentativas, mais do que pelo seu sucesso. Então, a gente falou da jornada do herói, que é a mais explorada. E eu falei para vocês que eu amo a jornada do idiota. Por quê? As pessoas se veem ali. Ele é autêntico, ele erra também, ele também fracassa. E as pessoas compreendem. É a questão da gente aprender a admirar um vilão. Ele errou, sim, mas eu entendi o porquê. E ele está tentando mudar. Isso é mais importante do que ele ter acertado. Né? Então, é legal até quando você está desenvolvendo um novo produto, contar a sua jornada. A gente pivotou, deu ruim, porque a gente entendeu que não era isso. Faz parte do seu processo. E isso daí é validação. Mostra que você realmente entendeu com quem você estava falando, você testou e não funcionou. Então, você buscou a alternativa correta, a melhor opção para isso. Eu falei para vocês sobre propósito. Propósito é sobre essa essência. Né? Hoje eu fiz um videozinho lá para eles para chamar para essa apresentação e eu falei, sua história conta um propósito? Uma história sem propósito não cria engajamento.
As pessoas estão aqui em busca de compartilhar um propósito em comum. E a última dica que eu dou para vocês é, a gente falou que nem toda história era uma vez, mas o que é essencial para a sua história são essas conexõezinhas. Então, um dia, uma mulher, eu estava ali, e aí todo dia acontecia isso, até que um dia eu entendi que isso não fazia sentido, eu precisava mudar, eu precisava buscar uma solução, e por causa disso eu percorri isso, nananana, e até que finalmente eu encontrei a minha solução, e aí você vai conduzindo a pessoa para o clímax. Então, o que faz da sua história um enredo, para não ser aquela sequência de fatos que a gente falou, são essas pequenas conexões. E aí a gente vem voltando para aquele slide que eu comecei a apresentação para vocês. A tal da estrutura do pitch convencional. Depois da gente passar por tudo isso, eu queria que vocês olhassem para essa estrutura de outra forma. Ela não precisa ser assim. Essas são as informações básicas que a sua apresentação, que o seu negócio tem que ter. Então, se você conseguir estruturar todas elas, você vai ter todas as informações básicas que alguém está esperando ouvir. Mas desconstrua isso tudo dentro do seu storytelling. Então, resumidamente, passando por tudo que a gente fez. Primeiro ponto. Monte seu momento de ação, o momento do seu conflito, qual problema que você identificou, qual transformação isso trouxe com a sua solução e como você valida isso. Nessa ordem, esses elementos. Sua mensagem principal. Falei para vocês que a minha mensagem principal para vocês era a questão de que emoções geram memórias duradouras. Eu vim reforçando isso ao longo da apresentação. Então, traga no primeiro momento como um questionamento para trazer a pessoa para o contexto. No segundo ponto, ela vem como a sua mensagem principal de uma forma mais filosófica, é a sua solução, é o seu clímax, né? E por último, traga ela como um call to action, manda as pessoas para esse seu propósito. Aí tá os estímulos que você falou, sensoriais, é a todo momento. Desde a hora que você entrou, olhou para a pessoa, nos seus 10 segundos lá que ela criou uma opinião, até o final. Estimule, dá café, põe cheiro, põe luz, fale, grite, né, encene. Esses são os estímulos que a gente vai provocar emoções nas pessoas além dessa fala. E por último, o começo e o meio e o fim que a gente falou. Aquela estrutura não tem que ser daquela forma. O time não tem que estar ali necessariamente. O problema não tem que estar ali necessariamente. O produto não tem que estar ali necessariamente. O importante é você ter a sua ação, seu conflito, sua transformação e a sua validação. E aquele enredo costurando tudo isso. O resto desconstrói e monte da forma que vai fazer sentido para a sua história. Assim você vai ter uma história surpreendente e que vai sair da mesmice. Então, vem uma startup, vem alguém fazer uma apresentação convencional, você chega com uma coisa super diferente, passando as mesmas informações, o mesmo conteúdo, mas criando uma memória muito mais duradoura. E eu prometi para a Thaís que eu ia ajudar vocês a enxergarem um pouquinho como aplicar isso num momento de vida profissional, né, que qualquer um de nós está. Eu falei sobre currículo. Gente, é muito difícil hoje, né, o uso realmente do currículo convencional. LinkedIn veio para dizer, eu sou um novo currículo. E não pensem vocês que os recrutadores não estão de olho no seu Instagram, no que você está fazendo no Facebook. Cuidado com os nudes por causa disso. O seu LinkedIn é o principal, né, o seu principal apresentação hoje profissional. Por que não contar histórias dentro dele? Senão ele seria um currículo convencional. Passei por isso, de tal ano a tal ano, depois eu fiz isso, minha experiência é essa. Não, conta a história. Essa mesma história que eu contei para vocês no começo da apresentação, eu trago em um parágrafo apresentando quem sou eu dentro do LinkedIn. Depois, eu vim trazendo minhas experiências, tanto profissionais quanto acadêmicas, com as histórias. O que eu vivi? Que convite essa empresa fez para eu entrar lá? Qual era a minha missão e meu propósito dentro dessa empresa? Conta essa história. E aí eu fiz merda, e eu aprendi isso, e aí, de repente, eu me transformei, ajudei essa empresa a transformar. Por que eu fiz esse curso? Porque era a base científica que eu precisava, e fala sobre ele, como é que ele te ajudou. Tem história em tudo, então explore delas. Você tem história, você é a sua história, né? E aí, conteúdos em LinkedIn, por exemplo.
a gente foi apresentar um dos nossos cases. Poxa, as pessoas não estão a fim de ficar lendo o case completo, porque a gente tem lá no blog esse case completo e as pessoas não têm paciência para ficar lendo. Então já passa de uma vez aí os 3 momentos da sua história. Ah, um dos nossos cases preferidos. Qual que era ali a minha ação? Ajudar na construção de um brand encantador com um propósito, que é sempre um grande desafio. Qual era o meu desafio? Era uma marca de 70 anos de história buscando um novo posicionamento. Que transformação eu trouxe? Aí meu resultado. Poxa, era só isso para contar a história? É, você faz intuitivamente e nem percebe. A gente está levantando a mão. Já já eu vou para as perguntas, pessoal. E aí, aqui, por último, eu trouxe 2 posts que me chamaram muita atenção. São pessoas que eu nem tenho ali na minha rede, não sei como foi parar ali, mas é a questão do engajamento. Com certeza chamou muita atenção das pessoas e foi trazendo esse conteúdo para mim. Olha que legal isso aqui. O filho, né, do Everton, não sei quem é Everton, mas o filho dele escreveu para ele há 3 anos: pai, você não perdeu o trabalho, foi o trabalho que perdeu você. Está demorando um novo emprego, porque Deus está caprichando, eu te amo. E ele guardou o bilhetinho. No momento em que ele conseguiu esse emprego tão sonhado, ele contou a história desse bilhete. E altíssimo engajamento, porque as pessoas se conectaram com ele, com o que ele viveu, com o filho dele, né? Com os personagens que são eles. E aqui do lado, um tipo de conteúdo em um infográfico. Eu poderia fazer um post dizendo: você acha que está velho para começar? Ou nunca é tarde para começar? Você ia fazer assim, ó, ia passar. Não, o que eles fizeram? Eles trouxeram um case do KFC, mostrando a história dele. Ele perdeu o pai, ele abandonou a escola e com 65 anos ele fundou essa empresa. Meu Deus, 65 anos, eu quero estar plantando flor no jardim. O cara foi e fez uma empresa. É um puta case de vida, né? Então, é um storytelling que nos ajuda a entender melhor e a se ver nessa história. Muito melhor do que você ter ali só a sua mensagem, o seu propósitozinho uma única arte. E aqui eu deixo algumas dicas para vocês. Pensem, qual é a mensagem principal dessa história de vocês? Da história pessoal de vocês, da história profissional que vocês querem contar. Então, qual propósito vocês estão levando para si mesmo e para o mundo? Qual conflito que vocês têm nessa vida? O que move, o que está motivando vocês a buscar uma solução, a buscar essa carreira, a seguir nessa trajetória? E para quem é que você vai contar essa sua história? O que é que engaja essa pessoa? Como você se conecta com ela de forma humana? Aqui eu deixei embaixo algumas dicasinhas de leitura para vocês, alguns vídeos super legais para vocês se aprofundarem um pouco mais no storytelling. E lógico, né? Nossa página, sigam a Fly Design de Histórias no Instagram, porque a gente tem muito conteúdo explorando tudo sobre o storytelling, mostrando aí nossos cases no dia a dia. Então, também é uma forma de vocês irem com pitadinhas, conhecendo mais esse universo com a gente, certo? E para a gente fechar, eu sempre digo que um negócio, uma pessoa, um profissional, uma ideia pode ser validado em dados, mas ele só conta uma história quando desperta emoções.